grandezas escalares e as vetoriais e a adição das vetoriais. Grandezas são, para a física, pessoal, são representações de números com letras, tá? Para a gente poder saber, poder identificar alguma coisa do universo e tudo mais. Como assim? Vamos falar assim que eu tenho 8. Eu consigo saber o que é se eu tenho 8? Não. E se eu colocar a unidade de medida dele já assim, ó, 8 quilos. Eu tenho 8. Então eu tenho um objeto que a massa dele pesa 8 quilos. Eu tenho 8 segundos. Então olha só como é que mudou. 8 quilos, massa, 8 segundos, tempo, 8 metros. Uma medida, uma distância. Então, grandezas são números com letras, tá? Desses dois tipos de grandezas, dessas grandezas existem dois tipos. A primeira é a grandeza escalar. Deixa eu trocar o pincel aqui. Opa. Escalar. E as grandezas vetoriais. Vetorial. Existem esses dois tipos de grandeza. E a diferença de uma para outra é o seguinte, que nas grandezas escalares, só de eu falar o número e a letra, eu consigo saber o que eu estou falando. Olha só, eu falei do que aqui primeiro? Massa. 8 quilos, já sei que é massa, não preciso dar mais informação nenhuma. Massa. Olha só, aqui eu falei 8 segundos. Já sei o que eu estou falando, de tempo. Escalar também. E aqui, 8 metros. É um espaço, né? Um deslocamento. Um espaço, um deslocamento, uma distância. Então, agora, quando eu entrar a palavrinha na vetorial, ela entra uma palavrinha que é o para onde. Por exemplo, se tiver um carro, eu falar assim, o carro ele tem uma aceleração, ele teve uma aceleração num certo instante de 8. A aceleração dele pode ter sido, ele pode ter tido uma aceleração para frente, ele pode ter freado, perdido a aceleração. Então, se couber a palavrinha para onde, para determinar onde essa força está agindo, aonde é o sentido dessa grandeza, ela é uma unidade vetorial. Se eu tiver uma mesa aqui, e eu vou aplicar uma força nessa mesa aqui, ó. Eu estou aplicando uma força na mesa. Nessa força eu posso colocar ela em vários sentidos. Olha só, para onde eu estou aplicando a força? Então, essa força é uma grandeza vetorial, unidade de força, porque ela tem um sentido que eu posso aplicar a força. E, na grandeza vetorial ainda, a gente faz a representação dela sempre vai ser uma letra. Vamos falar que eu falei de aceleração. Uma letra representada por uma setinha em cima. Se eu colocar numa grandeza essa setinha em cima, é o símbolo de vetorial, de uma grandeza vetorial. Na grandeza vetorial, ela sempre está acontecendo o quê? Ela sempre vai ter uma direção, um sentido
e um módulo ou intensidade. Vou dar um exemplo agora para ficar um pouquinho mais claro. Vou fazer uma seta aqui. Vou fazer uma reta preta e uma reta azul. Vou colocar aqui e vou colocar uma pontinha aqui. Perceba que as duas têm o mesmo tamanho. Então as duas, o tamanho das duas aqui é o módulo, tá? As duas têm o mesmo módulo, porque tem o mesmo tamanho. Se uma fosse maior que a outra, elas teriam módulos diferentes. Como elas têm o mesmo tamanho, elas têm o mesmo módulo. Elas têm o mesmo. Elas têm a mesma direção. O que é a direção? A linha. Como elas são linhas paralelas, toda vez que forem linhas paralelas, elas vão terem a mesma direção. Só que essa cabecinha aqui, ó, essa setinha aqui, simboliza a direção. Elas têm a mesma direção, que são o tamanho da linha, só que elas têm o sentido que é representado por a cabecinha da seta ao contrário. Então, o que acontece? Elas têm o mesmo módulo, são do mesmo tamanho. Tem a mesma direção, são retas paralelas. A ponta da setinha das duas é igual? Não, é diferente. Então, elas têm o mesmo módulo, a mesma direção, só que sentidos diferentes, tá? Então isso daí que significa. Essa ideia é muito usada naqueles joguinhos de bilhar, sabe? Que você faz a setinha, você aumenta a força da setinha que vai bater, a direção. E agora, pessoal, para a gente fazer a adição de vetores. Vamos colocar um vetor aqui, ó, que eu vou chamar ele de A. Vou colocar outro vetor aqui, que vou chamar ele de B. E vou colocar um vetor aqui. Esse está um pouco inclinado, esse está reto, tá? Vou chamar ele de C. Eu quero fazer a soma deles. Como é que eu faço a soma desses vetores? A regra para somar vetor, que a gente vai usar, é uma regra que vai ser a seguinte, que a gente sempre vai pegar o vetor, eu posso pegar o vetor que está aqui, eu posso, como se fosse um cursor de mouse, eu posso clicar ele, colocar ele no mesmo lugar, só não posso mudar o sentido dele aqui, ó. Ele vai ficar, ó, aqui, com a mesma direção e mesma inclinação, só que ele ficou um pouquinho mais baixo, como se tivesse pegado ele aqui e movido ele para cá. Esse daqui é o B. Aí, eu vou fazer o que agora? Eu tenho que usar uma regra que é a seguinte. Opa, esse daqui é o A. Vou pegar o B aqui agora. Tenho que colocar a cabecinha na bundinha do vetor. Então, ó, essa setinha é a cabecinha e vou ligar aqui, ó. Encostei os dois aqui, tá? Liguei aqui. E depois eu vou pegar o C. Vou colocar aqui, ó, a cabecinha na bundinha. E ficou essa figura aqui. Para mim saber a soma desses vetores, vai ser o que? Vai ser um vetor que a soma dele vai ser exatamente isso daqui, ó. Essa linha nova aqui, ó, que eu tô criando. Essa linha que eu criei aqui, essa linha de azul, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui.
é um vetor do resultado, a resultante dos vetores, a soma deles. Se eu somar todos os tamanhos deles, vai dar o quê? Vai dar uma reta desse tamanho aqui. Então a gente sempre faz o quê? A gente sempre pega os vetores e vai colocando cabecinha na bundinha, e a gente cria um novo vetor. Então a soma do vetor A mais o vetor B mais o vetor C foi igual a esse resultante aqui, esse resultado que a gente achou aqui, tá? Então assim que a gente soma vetores. A gente sempre usa uma regra que é a cabecinha na bundinha. A setinha de cabecinha, a seta da cabeça, a seta a gente chama ela de cabeça. E a gente sempre liga, tá? Para ficar mais fácil de lembrar como é que a gente soma os vetores, tá? Então por hoje é só isso, pessoal. Uma matéria assim, até tranquila, tá? Então agora você fica com as atividades da aula. Até mais, bons estudos.